que eu estava com câncer, com medo que toda a história que eu construí ao longo da minha vida, que eu precisei me superar tantas vezes, construir, né, construir o meu nome, fosse eclipsada pela palavra câncer. E eu ia me tornar a pessoa incapaz, fraca, né, Frágilzinha. frágil, É. vulnerável. E eu não queria isso. Eu tinha medo que as pessoas me vissem dessa forma, que tivessem pena de mim. E era tudo que eu não precisava. Então, assim, falar para mim foi muito bom. Discutir aqui, toda vez que eu falo sobre isso, eu me curo mais ainda. Que E bom. uma coisa que eu quero, eu não quero. Tem gente que fala assim, eu nunca mais quero me lembrar que eu tive câncer. Eu me lembro todo dia, eu faço questão. Porque ele me É trouxe isso que até te faz aqui, jogar os pratos longe, né? ele me traz É. até aqui de uma forma muito melhor. E principalmente para mim, o câncer me ensinou e determinou que eu devo ser a CEO da Da minha sua saúde, vida. da minha vida e do meu bem-estar. Porque, naturalmente, a gente que tem, né, essa coisa da maternidade, a gente pensa muito no outro. E eu nunca me colocava em primeiro lugar. Eu entendi que eu preciso me colocar em primeiro lugar, mas não num lugar egoísta, mas num lugar de afago, de É a aceitação, tal da das minhas máscara do avião, imperfeições, né? Colocar sabe, em das minhas você primeiro. fragilidades. Então, enquanto eu não me acolher, como é que eu vou poder cuidar do outro? E era isso que eu estava fazendo, e eu adoeci, eu tenho certeza que eu adoeci muito por causa disso. Então eu É, aprendi muito. claro que são coisas completamente diferentes, mas a menopausa, ela vem também com este chacoalhão É. e te mostra de frente que você que cuidou de todo mundo a vida inteira, agora é a sua vez e que todos se ferrem, entendeu? Porque Uhum, agora é você com você. uhum. Porque não há mais espaço para o outro nesse momento, porque você está tão fragilizada, tão frágil mesmo, frágil em todos os sentidos, emocionalmente, a sua autoestima, fisicamente, É Hormonalmente. um momento hormonalmente. Meu conflituoso, Deus, é uma mas é uma, loucura. uma, uma bomba É. hormonal que te desequilibra em todos os níveis, mesmo, não é exagero, não. Eu queria também te perguntar, doutora Camila, a menopausa e o câncer, né? A reposição hormonal e o câncer. Custo-benefício, né? Eu, por exemplo, faço reposição hormonal. Eu não poderia viver sem, né? Porque a minha menopausa ela é muito severa, realmente é. Como tudo meu é grande, né? A menopausa também é enorme, uma loucura. E, e assim, eu tenho sintomas horrorosos, eu tenho dores horrorosas, musculoesqueléticas, que é a síndrome Uhum. musculoesquelética. Os fogachos, nem me fale, dormir nunca mais. Enfim, agora sim, porque eu estou medicada e tratada. Mas queria que você dissesse um pouquinho sobre a menopausa também e o câncer, e Sim. esses dois momentos. Eu vou começar falando um pouco então sobre a menopausa. Eu acho que uma frase que simboliza muito o que eu escuto no consultório sobre isso é: eu não me reconheço. Uhum. Uhum. Então a paciente deixou de se enxergar. E quando isso acontece, a gente entra num lugar muito difícil, Sim. né? E em relação aos sintomas da menopausa, a gente podia ficar aqui fazer, na verdade, um outro podcast praticamente disso. 150 sintomas catalogados. É uma loucura, né? Então, assim, são muitos sintomas e coisas que a gente até fala menos, né, como essa questão musculoesquelética em Sim. relação à lubrificação que a gente perde, né, que o estrogênio também pode ajudar. Retração vaginal. Escape de xixi, que é Assim, uma muitas coisa coisas. também que Isso é um é. clássico. Ressecamento do olho. Ressecamento do olho. Mas os mais frequentes, né, os mais comuns que a gente acaba abordando mais, então o primeiro sintoma são os vasomotores, que são os calores, os fogachos, que fazem a paciente Aliás, buscar ajuda. já senti os três aqui. É, Que esquenta mesmo com essa Não, luz. não, não, mas não Não, tem nada é a a ver com menopausa ambiente, mesmo. fazem a loucura. paciente buscar ajuda porque ela está muito incomodada e ela até pode ter dificuldade para dormir. A gente tem a insônia relacionada à menopausa, mas o fogacho também é um fator de risco importante para a insônia, porque ela São os acaba. calorões? Sim, Isso. a tua temperatura ela pode subir num nível que você pode até convulsionar. É muito sério São o pequenas fogacho. isquemias? É, No outro dia eu li sobre isso, eu na fiquei verdade, apavorada. na Não é verdade, frequente isso, não, é, sintoma tão. é,
Deus do céu! Mas Eu vou- esquenta de um jeito, né, Mas então, doutora? o que é Que isso? é E perigoso a convulsionar. gente perde, na verdade, essa capacidade de termorregulação adequada, né? Então, assim, o paciente pode, de repente, sentir esses fogachos, daqui a pouco ela tá arrepiada. Morrendo de Então, É frio. frio. É o Então, assim, a termômetro gente quebrou, né? quebrou. Completamente. E isso impacta também não só na qualidade de vida dessa paciente, como também no sono, né? Então, são coisas intimamente relacionadas. Então, o fogacho é um sintoma que traz muito a paciente pedindo ajuda mesmo. O outro sintoma importante são sintomas psicológicos e Depressão. cognitivos, né? Então, a gente tem uma piora dos quadros de ansiedade, de depressão. De repente, aquela paciente que já tinha isso de base vai descompensar, a paciente que não tinha pode ficar. E a Pelo gente... amor de E a Deus, névoa gente. mental. E o brain fog, que é E o névoa brain mental. fog, que é uma loucura. Que também Entendeu? já é Que é uma descrito... loucura mesmo, porque assim, tem dia que você tá maravilhosa. Agora, tem dia que você não lembra Nada. de nada. Eu fico sempre rezando com a nossa Senhora de Fátima. Eu tenho Nossa Senhora de Fátima na minha coxia, pra eu poder lembrar da perna. Texto! Era o que eu tava falando. Texto. Graças a Deus, o texto não. O Jarbas é meu HD externo, Sim, graças a graças Deus. a Eu Deus. tenho ele. Mas o texto não vai. Quando eu vou falar um pouco no improviso, é que é o problema. Então, a gente tá falando de uma irritabilidade, né? Nossa. Então, a gente perde a paciência muito mais fácil. Você então... perde o réu primário, é difícil. E a gente tem outra classe de sintomas ali, que são sintomas urogenitais, que envolvem essa perda de lubrificação, então a atrofia vaginal, o desconforto na relação sexual, já impactando essa parte, né, da parte sexual, de forma muito importante, afastando a paciente, né, das relações sexuais, e por vezes tendo perda urinária, infecção urinária de repetição, né, por conta dessa atrofia também. Então, a gente está falando de sintomas que impactam e muito na qualidade de vida dessa paciente. 60% dos casamentos que terminam nessa fase é por causa da menopausa. Por falta de conversa, por falta de informação dos homens. É uma loucura. E de Porque compreensão falam, ela também. tá Compreensão. louca. Ela tá louca sempre. Não, e Louca. compreensão Um clássico. de ambas as partes, Sim. né? Tanto a mulher que não se reconhece o que está acontecendo. E a mulher quanto também do não tem parceiro que não informação. Ela não que tem informação. compreende o Se a que tá gente não tem, quem acontecendo. dirá o homem? Então, se a gente está falando de uma coisa que tem um impacto imenso na saúde dessa mulher, na qualidade de vida, no dia a dia, na relação com a família, né? Então, a gente tem que pensar em uma forma de tratar. E lógico, a gente tem sempre que voltar nessa parte comportamental, que a gente já falou muito sobre isso, atividade física, alimentação, isso tudo serve para essa fase também, né? Terapia cognitivo-comportamental, para pensar na ajuda do sono, a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas a gente tem um grande trunfo na nossa mão, que é a terapia de reposição hormonal. Sim. E a gente tem evidência muito, muito robusta em relação ao câncer de mama, que a gente tem sim segurança em relação ao tratamento. Lógico que, mais uma vez, a gente teria que dividir, né? Se a paciente está fazendo só o tratamento com estrogênio, se está combinando estrogênio com a progesterona. Mas, de uma forma importante, a gente tem segurança no tratamento da reposição hormonal, inclusive nas pacientes, muitas vezes, de alto risco. E Mas hoje, então, hoje as pesquisas dizem... Era um mito isso? Não, porque foi feita uma pesquisa em 2002. 2001, né? 2002, que é 2002, WHI. WHI, que, na verdade, envenenou a cabeça dos médicos e de uma população inteira, que era dado um estrogênio retirado do xixi da égua prenha. Veja se isso pode dar certo. Não deu. Deu AVC, deu câncer de mama, câncer de ovário, Que loucura, um desastre. Só que isso foi ministrado em mulheres acima de 60 anos com comorbidades. É isso.